Bom, então agora, como a gente acabou de falar de printf, vamos falar sobre uma segunda função da linguagem C, a famosa scanf, certo? Então, enquanto a gente tem no printf, que é uma saída de dados, ou seja, ele mostra para o usuário o que você quer, certo? Então, você tem uma saída de dados do algoritmo para a tela. Então, enquanto a gente tem isso no printf, que ela mostra para a gente, o scanf é o oposto. A gente pede para o usuário uma informação. Ou seja, tudo que a gente precisa que o usuário nos informe, a gente utiliza o scanf, certo? Então, enquanto o printf é uma função de saída, o scanf é uma função de entrada para o nosso algoritmo. Então vamos lá. Para começarmos a falar sobre o scanf, a gente é sempre dependente de uma variável. Então, ou seja, vamos criar aqui um int, eu quero pedir para o usuário um valor inteiro, só que eu quero saber dele uma informação. O que eu quero saber dele? Vamos supor que eu quero saber o dia do nascimento. Dia do nascimento. Ó, baseado no que eu falei para vocês anteriormente sobre variáveis, essa daqui não seria uma variável tão ruim. Porém, ela tem um problema. Ela talvez tenha caracteres desnecessários para o entendimento do nosso código. Ou pior ainda, eu poderia colocar dia do nascimento do usuário, certo? Então, isso daqui seria uma variável extremamente gigantesca e um pouco desnecessária para o entendimento. Mas também a gente não pode colocar ddn deu, por exemplo, que são abreviações ddn deu. Opa. Porque assim, quem estivesse vendo o nosso código ia se perguntar: ué, o que é ddn deu? Dia do nascimento do usuário? Ninguém nunca faria essa correlação com essas letras, com essa abreviação, certo? Então, aí o que a gente vai fazer? Se eu quero pedir o dia do nascimento do usuário, eu posso colocar dia nasce, tá? Que já dá pra saber que é o dia do nascimento que eu quero que o usuário me informe, certo? Então, tudo bem. Aqui eu acabei de criar uma variável do tipo inteiro, porque a gente não tem dias quebrados. Ninguém nasce no dia 4,5 do mês 7,5, certo? Então, é uma variável do tipo inteiro. Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender, agora quer dizer, nesse vídeo, a gente vai aprender sobre o scanf. O scanf possui a seguinte configuração: é scanf, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, ponto e vírgula. Porém, o scanf ele tem uma diferenciação do printf. O printf ele possui quase a mesma configuração. A diferença é que no scanf a gente vai utilizar vírgula e comercial. Para que serve o e comercial? Eu vou explicar já já. Então eu quero armazenar dentro da nossa variável dia nasce porcentagem de, porque é um número inteiro, um valor, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma variável do tipo inteiro, eu peço através de uma função chamada scanf, ou seja, o scanf serve para quê? Para receber dados. Então, uma função de entrada. Aqui eu tenho um parâmetro. Qual que é o meu parâmetro? O parâmetro que eu quero é indicar qual que é o tipo dessa variável. Ou seja, aqui eu vou colocar porcentagem de, o porcentagem, porque dentro dessa variável eu vou armazenar uma informação, um dado, ou seja, um número do tipo inteiro ou tipo, quer dizer que inteiro do tipo ou porcentagem i ou porcentagem d, que tanto faz, certo? Elas servem para o mesmo tipo de variável, do tipo inteiro. Bom, então aqui a gente tem a função, o parâmetro, logo depois a gente tem a variável. O que difere a variável dessa para a do printf na configuração do nosso código? O que difere é o e-comercial. O e-comercial ele indica em qual variável vamos estar armazenando. Diferente do printf, olha aqui, ó, printf, olá mundo, ou melhor, perdão, porcentagem de dia nasce. Nunca esquecendo de fechar com ponto e vírgula, certo? Qual que é a diferença? É o e-comercial. Porque no scanf eu vou estar inserindo a informação dentro da variável dia nasce. Já no printf eu vou estar apenas mostrando
em qual variável, qual dado da variável que eu quero pegar, certo? Então essa é a diferença entre os dois, apenas o e-comercial, certinho? Então aqui, eu vou colocar aqui, ó, 18 e vou dar um Enter. Então, a partir do momento que eu der o Enter no meu teclado, dia nasce, ou seja, o dia do nascimento do usuário, vai estar valendo 18. E ele vai mostrar aqui para mim, através do printf, a informação que estava armazenada dentro desta variável, certo? Só que é super importante do nosso código a gente orientar o usuário qual a informação que a gente quer pegar dele. Por quê? Se eu deixar aqui apenas scanf, eu posso digitar qualquer coisa e vai estar armazenado agora nessa variável. Mas o que é que eu quero armazenar? Eu não estou indicando, certo? Então eu tenho que orientar o usuário para o que ele vai armazenar dentro dessa variável. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, printf, por favor, digite o dia em que você nasceu. Então, eu vou colocar aqui, ó, por favor, digite o dia em que você nasceu. Por favor, digite o dia que nasceu. O usuário vai colocar aqui, ó, eu nasci no dia 19. E agora, dia nasce, vai estar indicado a variável. Dentro desta variável, vai estar armazenado 19, certo? Então, vamos aqui agora, vamos dar como a gente pediu, vamos dar um resultado para o usuário. Você nasceu no dia 19. Opa, no dia, olha o meu erro aqui já. Porcentagem de, certo? Que é o tipo da variável, vírgula, dia, nasce. Opa, olha o errinho aqui. Certo. Então, é meio redundante esse programa, é um programa extremamente simples, em qual eu peço e informo aquilo que o usuário me passou. Então, por favor, digite o dia que você nasceu, eu vou colocar aqui, ó, dia 19, e ele vai falar assim, você nasceu no dia 19. Aí eu vou falar, pô, programa, você é muito burro, é claro que eu já sei o dia que eu nasci, eu mesmo te falei, certo? Então, vamos deixar assim por enquanto. É um programa simples, é um programa extremamente básico, mas a gente já consegue fazer muita coisa com ele, certo? Então, agora a gente vai fazer um negócio bem legal aqui. Vamos fazer um cálculo de idade. Vamos fazer um cálculo de idade. Então, aqui eu vou criar um chamado ano nascimento. E vou criar uma segunda variável, certo? Para a gente criar uma segunda variável, a gente utiliza a vírgula. Ano nasce. E eu vou colocar aqui, ó, ano atual. Ou seja, excluir isso aqui. Ano nasce. E ano atual. Então eu criei aqui duas variáveis. Uma vai armazenar o ano de nascimento, o ano atual. E eu vou criar uma terceira aqui, ó, chamada... Vou chamar isso aqui de resultado, certo? Porque vai ser o resultado da nossa equação, da nossa fórmula, do nosso algoritmo. Então vamos começar a complicar um pouco mais. Então aqui, por favor, digite o ano em que você nasceu. Então, logo após os dois pontos vai aparecer. Por que logo após os dois pontos eu consigo inserir a informação? Porque eu não tenho barra N. Se eu colocar um barra N aqui, o usuário vai digitar a informação logo embaixo, certo? Não ficaria tão legal, então a gente deixa sem barra N, tá bom? Certo. Por favor, digite o ano em que você nasceu. Scanf vai armazenar. E aqui eu vou fazer agora um cálculo simples. Então eu vou falar que dentro de resultado, certo? Que é a variável que a gente criou, eu vou colocar aqui o cálculo do ano do nascimento, ou melhor, ano atual menos ano nasce. Certo? Então a gente consegue fazer isso no nosso algoritmo. A gente consegue colocar fórmulas, cálculos dentro do nosso algoritmo. Isso daqui é um cálculo simples, certo? Mas a gente consegue fazer Bhaskara, a gente consegue fazer medidas, a gente consegue fazer cálculos de porcentagem, do que vocês quiserem, tá? E enfim, aí o que manda é a criatividade de vocês e a pesquisa de vocês. Mas vamos começar com alguma coisa mais simples. Então, aqui a gente pediu
E aqui, eu vou colocar aqui também, ó, para o usuário informar pra gente o ano atual, certo? Digite aqui o ano em que você... Vamos digitar, digite o ano atual, é melhor. Digite o ano atual. E é uma coisa muito importante, certo? Para falar para vocês. O algoritmo, ele possui uma sequência correta de ocasiões. Então, coisas acontecem após outras coisas acontecerem. Não tem como eu jogar esse cálculo aqui para cima. Por quê? Se eu jogar esse cálculo aqui para cima, o usuário ainda nem me informou qual que é o ano de nascimento ou qual que é o ano atual, certo? Então não faz sentido eu colocar esse cálculo aqui em cima. Eu tenho que deixar o cálculo aqui embaixo. Assim como não faz sentido eu declarar essas variáveis aqui embaixo, sendo que eu estou utilizando elas em cima, tá? Então tudo possui sequência, certo? Ordens a serem seguidas. Certo. Então, logo após declarar as variáveis, pedir para o usuário me informar o ano de nascimento dele e o ano atual, aqui eu vou fazer o cálculo. Eu vou colocar o resultado. Vou trocar essa variável aqui, vou colocar um nome melhor para ficar mais claro. Ao invés de resultado, eu vou colocar aqui idade. Eu vou chamar isso aqui de idade, tá? Porque é a idade atual da pessoa. Idade. Então aqui, após calcular, após fazer ano de nascimento, ano atual, perdão, menos ano de nascimento, a variável idade vai estar armazenando esse valor. Então vamos colocar aqui, ó, printf porcentagem de vírgula idade. Certinho? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos destrinchar o nosso código um pouco mais. Então, criei 3 variáveis, ano nascimento, ano atual e idade. Dentro da ano nascimento, o usuário vai colocar o ano de nascimento dele. Logo depois, ele vai inserir aqui o ano atual. Logo depois, a gente criou uma fórmula ou uma equação aqui, certo? A gente criou um algoritmo, melhor falando, que indica, que subtrai esses valores que ele informou. E o resultado dessa subtração vai ser armazenado em idade. Logo depois, a gente vai mostrar apenas o resultado da idade, certo? Então, por favor, digite o ano que você nasceu. Eu nasci em 2002. O ano atual que a gente está é 2022. E ele vai aparecer para mim que eu tenho 20 anos de idade, certo? A gente poderia incrementar um pouco mais nosso código para indicar a data exata em quantos anos você tem. Porque além do ano, a gente tem os meses, os dias, enfim. A gente conseguiria até colocar as horas em que a pessoa nasceu, certo? Só que aí o programa ficaria um pouquinho maior e a gente quer resumir o quanto mais as nossas aulas, certo? Então, esse daqui é o scanf.